Oremos. Senhor eterno Pai, te agradecemos por este momento tão precioso na vida da tua igreja, quando nós nos reunimos para te adorar. Tu és puro, santo e bom. Tens proporcionado para nós, Senhor, todos os recursos para as nossas necessidades físicas, mentais, espirituais. E te louvamos por isso, Senhor, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és o nosso Salvador. Te agradecemos pela salvação gratuita que recebemos, pela vida de santidade que nos proporcionas, mesmo enfrentando as lutas e provações. Nós nos encontramos na tua presença agora, queremos te adorar. Abençoa este culto, Senhor. Abençoa os demais membros da igreja que ainda não puderam chegar até aqui. Tu conheces os motivos, sabes onde eles estão. Se estiverem viajando, que possas trazê-los em paz e segurança, para que estejam conosco todos unidos para te adorarmos. Abençoa este culto mais uma vez, eu te peço, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar os nossos boletins e lermos todos juntos o versículo 16 de 1 João 4. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Cantemos todos juntos o hino de número 170 do HCC, Maravilhoso Amor. Assim vamos cantar, né? Convido o grupo de louvor para que nos lidere nos cânticos espirituais. Enquanto eles se aproximam, cumprimentemo-nos uns aos outros, saudando-nos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados.
Como disse o irmão Paulo, este é um momento muito precioso. É o momento que podemos estar aqui na casa de Deus, reunidos para louvar o seu santo nome. É muito bom ter toda essa comunhão. Nós estamos em um número reduzido, mas não importa. Se fôssemos 2 ou 3 aqui, Deus ainda assim se faz presente em nosso meio, amém? E nós vamos declarar nesse momento de cânticos e de louvor ao nosso Deus que nós temos algo para contar. Seja para alguém que nos visita, o nosso vizinho, o nosso amigo, que algo diferente há em nós, porque Cristo nos mudou, amém? Vamos louvar. Palmas. Louvemos. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. E vai agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Vamos declarar, eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Amém. E se nós temos uma voz, temos que usá-la. Não sei se você reparou no boletim da noite, eu também estou curioso. Teremos o lançamento do nosso ID 2018. Um instrumento muito poderoso que temos, de fato, para usar é a nossa voz. Então vamos pedir para que Deus use nossa voz, nossas mãos, nossa vida em favor de sua obra. Louvemos. Fui chamado pra mudar o mundo, pra fazer
unção. Declare, fui chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor, meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Eu vou pegar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Eu vou pegar e proclamar. Eu vou que Jesus Cristo em breve vai voltar. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Amém. Vamos orar, irmãos. É um tempo de intercessão. Louvamos a Deus, engrandecemos a Deus, lembramos quem é o Senhor, o quanto Ele é importante nas nossas vidas, pessoalmente para cada um de nós, o valor que Ele tem para nós e para a eternidade, para o universo, quem realmente Deus é. Lembrando quem Deus é, a dignidade de Deus, quando buscamos a Deus, intercedemos a esse Deus, lembrando dessa grandeza de Deus, dessa importância bem pessoal. Então, como é bom depositar em Deus a nossa confiança. Temos muitas razões para isso. Mas eu queria pedir ainda que o pessoal que é da nossa igreja ficasse aí pertinho dos nossos visitantes. Nós temos algumas pessoas conosco, temos alguns que têm vindo para a nossa igreja, então é muito bom. Temos ali o Nelson que está fazendo a classe de preparação para o batismo. Quem mais que está? Não, aquele casal ali, a gente está conversando, são bênçãos, estão vindo aqui. Queria que alguém estivesse ali do ladinho deles agora nesse momento de oração. Temos aqui, esses irmãos estão sempre conosco aqui, são bênção, e eu queria que a gente tivesse alguém pertinho deles ali também. Mas que você não ficasse sozinho, tudo bem? Uma Cristina está aqui sozinha, não pode, ó. O Leandro está aqui sozinho, não pode. A Rosa, a Terezinha, o Manuel está ali também. Vamos ficar todo mundo junto com alguém? Isso, que bênção. Juntos, como uma família, como irmãos em Cristo, lembrando desse amor que Deus tem por nós, que Ele tem cuidado de nós, que Deus tem sido bom, carinhoso, Ele tem falado aos nossos corações. Eu fico muito feliz que o irmão tenha vindo esta manhã. Feriado prolongado, muitos estão viajando, mas nós estamos aqui, vamos nos fortalecer espiritualmente, vamos nos fortalecer emocionalmente, lembrando desse Deus que é bom e amoroso nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração, louvamos o teu nome, lembramos dessa grandeza do Senhor como Deus, mas dessa proximidade que o Senhor nos permitiu viver como filhos adotados. O Senhor mandou o seu único Filho, Cristo Jesus, para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos também chamados teus filhos.
Não foi mérito nosso, nós não tínhamos nada para apresentar ao Senhor. Ainda que fôssemos boas pessoas, tenhamos nosso bom coração, nossa alegria pela vida, mas foi o Senhor quem nos adotou, o Senhor quem enviou o teu Filho e cuidou para que isso acontecesse. Foi o Senhor quem apresentou um plano maravilhoso, e o teu Filho que veio trazer o reino a nós e dividir o reino que era só dele, e veio dividir conosco. É bênção do Senhor, é a nossa alegria, nossa esperança hoje. Portanto, ó Deus, há muitas coisas bem circunstanciais na nossa vida, que interferem às vezes na nossa fé e que não deveriam, justamente porque o Senhor já trabalhou nossa eternidade. Mas é difícil para nós, é dolorido às vezes, machuca o nosso coração, às vezes nos sentimos sozinhos, às vezes não sabemos um bom caminho, às vezes essas coisas bem momentâneas tomam conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e até aquilo que é eterno, ó Deus, fica um pouco esquecido. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Mas com essa imensa graça do Senhor, com esse amor tão grande que já foi derramado sobre nós, continua cuidando das nossas vidas. Olha para cada coração aqui, ó Deus, para que não nos sintamos abandonados nem esquecidos, mas sintamos o contrário, esse amor do Senhor que tem sido derramado, que pode ser vivido também através dos irmãos dessa comunidade, dessa fraternidade. Muito obrigado, Senhor. O Senhor proporcionou aqui esse tempo de oração para que todos nós pudéssemos invocar ao Senhor e saímos daqui sabendo que o Senhor nos ouviu, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós de muitas e muitas maneiras, e que as nossas provações são tristes para nós, mas mesmo assim nós não perdemos a alegria eterna no Senhor. Mesmo assim não perdemos aquela esperança de que o Senhor enviou o teu Espírito Santo para trazer a nós consolação, até que estejamos realmente na tua presença. Ó Deus, trabalha em cada vida, trabalha em cada coração, cada necessidade o Senhor conhece. Continua derramando, ó Deus, essa boa esperança do Senhor, que é real, que é verdadeira e que é eterna. Abençoa o teu povo, cuida com esse teu amor de cada vida. Cuida também, ó Deus, das pessoas que não estão aqui, mas pelas quais intercedemos, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe o nome que está em nossas mentes e nossos corações. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor, pedindo as tuas provisões, pedindo o teu cuidado, pedindo caminhos melhores, que retornem a alegria e a esperança, que retornem, ó Deus, essa visão melhor daquele futuro na tua presença, que mostrem dias melhores também, mas que não nos percamos nas coisas que têm acontecido e olhemos firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa o teu povo, dá a tua alegria e as consolações do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sou meu, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Cantemos todos juntos o hino 435 do Inário para o Culto Cristão. Não sou meu enquanto entregamos dízimos e ofertas. Eu confesso.
Gostaria de convidar o irmão Celso Bonatti para que viesse ao microfone, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas entregues nesta comunhão, e aproveitando para cumprimentá-lo pelo evento tão gratificante que ele teve nessa semana, que foi o nascimento do seu netinho. Deus te abençoe. Oremos, irmãos. Santo e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai Santo, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, obrigado, Senhor, porque dependemos de Ti. Em tudo, Senhor, dependemos de Ti. Dai-nos a bênção, Senhor Deus, de te servirmos sempre. Dai-nos a bênção, Senhor Deus, de cada dia dependermos mais e mais de Ti. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Mais uma vez, grato. Oramos sempre, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos nesse instante um solo pela Ellen. Aí agora. Aí.
Irmãos, eu sei que depois teremos mais tempo para dar todos os avisos, mas eu quero lembrar os irmãos do evento que vamos ter, do treinamento para a evangelização, e eu vou pedir que você faça a sua inscrição, depois vamos ter mais notícias. E no sábado que vem, dia 11, nós vamos ter a assembleia da nossa associação. Eu mandei pelas redes sociais, mandei um recadinho que foi passado para a gente, a convocação, na verdade, né, que foi passado, eu mandei, e aqueles que forem, então, vão confirmando comigo, já tem alguns nomes, porque tem uma quantidade limitada de pessoas que podem participar, que podem se inscrever, e nossa igreja pode mandar no máximo 20 pessoas, então, quem quiser participar, precisa enviar, então, eu vou mandar amanhã, dia 6, que é o prazo, o nome de todos aqueles que vão participar conosco. Vamos estudar a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, então, na primeira epístola de Pedro, apóstolo Pedro. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 3 até o verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com um gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, confesso que uma leitura rápida, como eu fiz agora, é impossível que a gente grave exatamente o que o texto está dizendo, o que o Espírito Santo quis dizer através aqui das letras escritas pelo apóstolo Pedro. É difícil a gente compreender, por isso a gente sempre estuda os detalhes da palavra de Deus e guardamos para nós o pensamento, normalmente o pensamento primário, o que vem à primeira vista logo que estudamos. Eu gostaria de lembrar que nós podemos resumir a história que encontramos no Antigo Testamento e o início do que encontramos no Novo Testamento em duas grandes alianças, se for bem resumido, né? Cortando muitas partes importantes, eu poderia resumir em duas alianças. A primeira aliança, aquela que Deus fez com Israel, aquela que Deus estabeleceu através de Abraão, ou inicialmente Abrão, né? Depois Abraão, que haveria uma grande nação que seria descendente de Abraão, ainda que ele tivesse com muita idade, não tivesse filhos. Ali aquela primeira aliança que Deus estabeleceu foi muito importante.
E você vai ver no Antigo Testamento o caminhar da história, em que Deus está dirigindo a história para que essa aliança se cumpra. Porque se dependesse só do povo de Israel, nós não teríamos essa aliança cumprida. Mas você vê Deus coordenando toda a história e cuidando para que todas as coisas aconteçam bem. Para que apesar do povo, apesar dos inimigos, apesar dos problemas da natureza, apesar do pecado inerente no homem, apesar do povo de Israel não compreender bem essa aliança, e vou ser mais honesto, apesar do povo de Israel errar logo no primeiro mandamento, que é amar a Deus. Israel errou muito logo no primeiro mandamento, amar a Deus. Eles não conseguiram amar a Deus. Mesmo assim, Deus fez de tudo para que se cumprisse aquela aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Mas ele, desde Gênesis, ele já tinha anunciado que haveria um evento maior do que essa aliança, maior do que um povo que falasse em nome de Deus, maior do que um povo protegido por esse Deus. Seria uma segunda aliança, em que não seria apenas com um povo, com uma nação só, mas que seria baseado no seu próprio Filho. E o Antigo Testamento então vai apresentar que o Messias vai chegar, e no Novo Testamento encontramos esse Messias que chega e estabelece essa segunda aliança. E essa segunda aliança, a pergunta que eu sempre faço na classe de preparação do batismo, eu pergunto então, com quem Deus fez essa aliança? E a resposta melhor que encontramos é a mais simples: com aqueles que creem em Jesus, que entendem que esse Jesus veio para estabelecer essa aliança com Deus, através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, através do poder de Cristo Jesus, através da sua morte, da sua ressurreição. É assim que Deus estabeleceu essa segunda aliança, e ela é levada por Deus em Cristo Jesus, e depende muito mais de Deus do que de nós, os que creem, porque continuamos errando, continuamos pecando, e se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós teríamos perdido essa aliança. Por isso que na primeira vez Deus se compromete e não chama Abraão para se comprometer junto com ele, e na segunda vez é Deus que está lá na cruz em Cristo Jesus e morre no nosso lugar, e ele não nos chama para morrermos junto com ele, porque depende dele, e a nossa parte é apenas crer naquilo que ele fez. Ficou tão fácil para nós, mas parece que a cobrança é a mesma. Deus não estabeleceu preceitos como uma maneira de resolver o problema. Para resolver foi Ele que veio e Ele que estabeleceu a aliança. Mas para viver essa aliança é que Ele estabeleceu o fato mais importante, de que nós deveríamos amá-lo. É tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, né? Quando que você considera que uma pessoa te ama? Quando que você está satisfeito com o amor de uma pessoa? Seja o seu cônjuge, seja o seu familiar, seja os seus pais, os seus filhos, seja alguém que você não estabeleceu uma relação de compromisso, mas ainda você visualiza aquele amor, aquele carinho no coração. Quando que você está satisfeito com a resposta de amor? É interessante que às vezes nós cobramos muito e damos muito pouco. Eu acho que esse texto está lembrando-nos o que Deus fez por nós. Não no sentido de cobrar, mas no sentido de mostrar essa grandeza de Deus. E eu queria que você analisasse comigo estes versículos para entender esse grande amor. Pedro começa dizendo: bendito seja o Deus. Então ele está glorificando a Deus. É óbvio que Deus merece ser glorificado por causa deste amor com que nos amou. Mas ele lembra que Deus é tanto Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele estabelece uma relação mais íntima em que o nosso Senhor tem um Pai, e é o mesmo Deus a quem bendizemos. Esse Deus que criou todas as coisas é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas uma entidade, uma força, um acaso, mas é uma pessoa que tem um relacionamento paternal com Cristo Jesus,
que torna-se o nosso Senhor. É uma ligação de intimidade, também de amor, que já começa nessa declaração de Pedro: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, então não foi baseado naquilo que podemos fazer, mas baseado na sua misericórdia, e Pedro vai lembrar bastante disso, nos regenerou para uma viva esperança. Regenerar, você lembra do que é regenerar? A gente lá na classe gosta de usar a biologia para explicar como o rabo da lagartixa, que se perde, mas que depois cresce outro. Isso é regeneração. A gente lembra da estrela do mar, que você parte ela em duas e cada metade vira uma nova estrela do mar. É uma nova vida, uma nova condição. E é isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando, de que sem Cristo estamos deformados, estamos estragados. Há uma falta, não estamos plenos, alguma coisa está faltando. Mas em Cristo Jesus há uma regeneração. O que deveria trazer essa regeneração, irmãos? Plenitude de vida. Se você não está completo, muitas vezes você não pode viver completamente a sua vida. Você tem algumas limitações, algumas dificuldades, mas quando tudo é restaurado, então você pode viver plenamente a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Vamos glorificar a Deus, porque Ele também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo essa grande misericórdia, por causa daquele amor de Deus, de Ele olhar para nós e ver as nossas limitações, Ele nos regenerou, nos trouxe novamente condições de vivermos plenamente, inclusive de vivermos para a viva esperança. Quando eu penso em viva esperança, eu lembro bem da nossa situação política e econômica. Quantas vezes temos esperança nas pessoas? Quantas vezes afirmamos nomes de políticos como se eles fossem realmente uma esperança? Irmãos, por melhor que uma pessoa seja, por melhor que haja, que tenhamos um presidente, uma equipe, senadores, deputados, tenhamos até em nossa cidade prefeitos, vereadores, ou nosso estado, governador. Irmãos, por melhor que tenhamos uma ou duas pessoas que acertem muito naquilo, que façam muito bem, por quanto tempo nós teremos uma pessoa boa trabalhando? Por quantas gerações teremos presidentes, um em seguida do outro, que serão apenas bênção para nós? O que nós estamos vendo na nossa política, que reflete também na nossa economia e no nosso dia a dia, óbvio, é simplesmente que todos são humanos e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos estão longe de Deus e não podem viver a sua vida plena. Eles não podem viver o que é certo. E eu fico pensando que alguns homens que disseram estar ao lado dos evangélicos, dos cristãos, com princípios cristãos, muitos deles estão sofrendo as suas próprias consequências. Tem um deles que está preso até hoje e estava numa igreja evangélica com um pastor evangélico perto de nós aqui, dando todo apoio, e tinham várias relações, mas agora está preso. Nessas pessoas podemos confiar? Nós sempre ouvimos falar de um deputado que sempre roubava, inclusive está condenado, mas onde ele está? Ele continua lá, com suas mentiras, com suas palavras boas, bonitas, sendo eleito todas as vezes. Irmãos, é nessas pessoas que temos colocado esperança. Talvez por isso o texto tenha dado essa ênfase, uma viva esperança. Talvez, se nós formos mais honestos, que esperança eu posso dar para alguém para amanhã, para a semana que vem? Eu gosto de pensar assim, às vezes é meio fatalista, mas às vezes é bom ser mais realista. Às vezes estamos muito doutrinados, às vezes estamos pensando muito poeticamente, quando devemos pensar um pouco mais realisticamente. Talvez pensar como o apóstolo Pedro está dizendo, vamos nos alegrar, mas não nas coisas que alcançamos aqui, porque elas são tão pequenas e tão passageiras.
Que a alegria quando compramos o nosso carro novo, ele é bênção, ele traz muita alegria para a gente, mas dura quanto tempo, irmãos? Até a primeira vez que ele quebra e acontece alguma coisa, pronto, aí já estamos chateados, né? O celular então dura muito menos, porque logo tem uma tecnologia melhor e o nosso celular já está travado e não funciona, e a gente está em algum lugar que não tem sinal. Essas coisas, e eu estou usando essas referências porque são coisas que são muito vendidas, muito procuradas, né, pelas pessoas. Quantas vezes temos coisas um pouco mais importantes, são relações humanas, no trabalho, na vida, na família, mas que também se perdem, irmãos, às vezes por uma palavra que alguém diga para o outro. Amizades são perdidas, relacionamentos familiares são quebrados, e difícil depois ajustar isso. Então, são coisas que não dão realmente a esperança para nós. Mas o apóstolo Pedro está falando de uma viva esperança. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Como? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele está lembrando aqui, irmãos, é que não é a morte que vai barrar essa viva esperança. Não é alguma coisa passageira. Não é alguma coisa que vai durar enquanto nós estivermos aqui, mas vai perdurar. Não durou apenas enquanto Jesus estava andando com os seus discípulos. E não são apenas palavras boas e bonitas, como algumas religiões têm usado as palavras de Jesus, apenas como palavras motivacionais, para fortalecer um pouco aí o seu coração no dia difícil, e como as pessoas têm usado, mandado um salmo, um texto bíblico, como se fosse uma palavra mística ou uma palavra emocional. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que Deus deve ser glorificado por Ele ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, segundo essa grande misericórdia, então, nos deu novamente a plenitude de vida, e não uma vida que acaba, não uma esperança boa, mas passageira, mas uma esperança eterna, baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei até o quanto você compreende isso. Não sei o quanto isso tem significado para a sua vida, mas parece que a Bíblia fala disso o tempo todo. E talvez a gente esteja sempre reduzindo a Bíblia para alguma coisa só para o nosso dia. Parece que a Bíblia fala de uma eternidade, de uma grandeza que alguns percebem, mas que a maioria não está entendendo. Que a maioria está vendo isso apenas como um tempo bom para a vida da gente, como um bom caminho para ser seguido, para termos uma boa vida. Mas parece que não entenderam a grandeza do Deus que proporcionou essa salvação, a grandeza do seu Filho que deixa o reino e vem conquistar essa possibilidade para nós. Talvez essa grandeza não seja percebida por nós ou por muitos que tenham o seu coração endurecido ou que tenham muita esperança para estas coisas. Então não estão com seus corações sensíveis a algo muito maior que Deus tem oferecido. E é o que eu queria colocar para você hoje. Que todos nós precisamos ter esses corações quebrantados, essa atenção para uma coisa maior. Talvez eu fale muito da fatalidade aqui, justamente porque nessa hora a gente pensa o quanto somos impotentes, o quanto somos pequenos, o quanto a vida e a morte são questões muito maiores do que essas que podemos entender. Talvez nessa hora, como disse o texto, haja uma reflexão. Talvez nessa hora haja uma compreensão maior de que Deus realmente é grande. Mas o apóstolo Pedro continua dizendo, então, que já que Ele nos regenerou para essa plenitude de vida, que não é apenas temporal, que não é apenas uma sensação boa, que não é apenas uma palavra de motivação num dia de manhã difícil, ele continua dizendo que por essa ressurreição dos mortos, o que Jesus conquistou foi uma herança incorruptível. E apesar de vivermos esse tempo de corrupção terrível em todas as partes do mundo e de todas as maneiras, e que a gente recrimina demais a corrupção que acontece, na grandeza que ela acontece, e a gente vive sem nenhuma dificuldade a corrupção na nossa grandeza, na nossa vida, o que significa que se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa que eles.
Então é engraçado a gente ver quantas pessoas apontando, né? Mas fazendo a mesma coisa em graus menores, ou seja, até onde a pessoa pode. Mas aqui diz que essa herança é incorruptível, então ela não se deteriora, ela não vem com essa possibilidade de um dia acabar, como acontece com o carro, com o celular, com a casa, com a nossa própria vida, com a nossa existência terrena, porque o nosso corpo vai se degenerando. Então o texto diz que essa herança que Jesus conquistou, dada por misericórdia por Deus, é incorruptível, ela é incontaminável, talvez seja imaculada na sua versão, a ideia de que ela não se suja pela maldade, o mal não está presente. Eu achei interessante, ontem tive a oportunidade de assistir um filme que retrata um tempo bastante antigo da história, e fiquei pensando que tempo bom, talvez não tivesse tanta corrupção, mas o filme estava retratando exatamente isso. Quantas corrupções, quantas maneiras das pessoas conseguirem as coisas de maneiras erradas, sempre desejando o mal, uma pessoa contra a outra. Então isso parece estar sempre presente, desde que Adão experimentou o pecado. Nunca mais, em época nenhuma, houve realmente um tempo de paz, em que as pessoas eram boas, em que se podia acreditar completamente nas pessoas, mas sempre o pecado deturpa. Há uma mancha, em alguns muito grande, em alguns bem pequenininha, mas sempre há uma mancha. Imarcessível, a ideia de que não murcha, a ideia de que não vai se perder com o tempo. E você vê como é plena essa ideia. É incorruptível, é incontaminável, é imarcessível e está reservada nos céus para nós. Algumas pessoas não querem pensar nisso, irmãos. Algumas pessoas querem viver apenas o presente. É engraçado que a gente luta muito com os adolescentes para que eles tomem decisões certas, que aproveitem o máximo a vida sem se perder do bom caminho, sem tomar decisões erradas, porque o futuro vai ser baseado nas decisões que ele tomar. As consequências vão vir baseadas nas decisões que ele tomar. Então, se ele estudou, ele tem chances de ter um bom emprego. Se ele soube encontrar alguém para começar um relacionamento ali na sua adolescência, na sua juventude, então ele vai ter um bom relacionamento lá no futuro. Se ele prezou, se ele escolheu bem, se ele se tornou, se buscou ser uma boa pessoa, então um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa, tudo começa no começo. Apesar de ser redundante, é a verdade, mas muitos estão preocupados apenas com o presente. E eles não entendem que lá no futuro há uma herança espiritual e que muitos não querem olhar para ela. E como adolescentes são meio que aborrecentes, então, e querem se revoltar contra Deus, nós vamos viver o presente e queremos fazer tudo que a gente quer agora. Mas não conhecem a Deus. Mas Deus está falando de uma herança que é incorruptível, então não serve para todo mundo de qualquer jeito, mas tem um juízo, tem uma justiça que foi aplicada, porque não há meios de se corromper. Ela não murcha, não se acaba, então não é uma coisa que se pode se jogar fora e falar, não sei, não gostei, eu quero outro. Não é uma coisa que se perde, é algo de muito valor. E está reservado nos céus. Ou seja, é algo para investirmos agora, é algo para a gente se dedicar agora e colhemos lá no futuro. Continuando no versículo 5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. O que o texto está dizendo através do apóstolo Pedro, irmãos, o Espírito Santo nos mostra, nós estamos guardados ou protegidos nessa salvação. A gente não precisa olhar como alguém que está se perdendo, e se eu não correr para o mundo e pedir ajuda para o mundo, eu não vou conseguir. Se eu não entrar pelos caminhos do mundo, eu não vou conseguir. Se eu não fizer como eles estão fazendo, eu não vou conseguir. Eu não preciso disso, irmãos. Mas isso pode custar minha vida. Essa parte que é interessante. Porque a gente entende que a preservação da vida tem que estar acima de tudo. Mas não é o que você espera de uma mãe que ama o seu filho, que ela não preserve a sua vida, mas preserve a vida do seu filho? Não é natural isso?
E quando uma mãe morre protegendo o seu filho, você diz, ela foi uma boa mãe. Mas se ela preservar a sua vida e permitir que o seu filho morra, todos nós vamos julgá-la. Então a preservação da vida é relativa. Eu não estou dizendo que a gente tem que se entregar à morte. Eu estou dizendo que a gente deve viver plenamente a vida, mas não deve nos custar a continuação da vida, o futuro que está reservado para nós. Se nós prezamos pela vida, vamos prezar também pelo que virá no futuro. Para a gente não entender que viver a vida, então, é se entregar a todas as coisas que acontecem hoje, como o mundo tem ensinado. Veja que, pelo poder de Deus, nós somos guardados, e um dia todos nós vamos. Agora vamos pelo quê? Porque Deus disse, chegou a sua hora, eu quero você comigo, ou porque nós nos entregamos às consequências dessa vida e não há mais tempo para nós. Essa fé, mediante a fé que o texto fala, mostra essa relação nossa com Deus. Essa é a nossa parte, irmãos, mediante a fé. E mostra o valor da nossa fé. Em algumas traduções fala do valor da nossa fé, lá no versículo 7. Mas é interessante, qual é o valor da nossa fé? Aqui que eu fiquei pensando, porque Deus está dizendo que Ele foi amoroso e misericordioso, Ele mandou o seu Filho para nós, e Ele ressuscitou a Cristo Jesus, Ele venceu a morte e mostrou que Ele tem o poder da vida e da morte, e que Ele tem preservado uma herança para nós futura, para nós nos dedicarmos a isso com alegria, porque essa herança, ela é trabalhada por Deus, é cuidada por Deus, e pelo poder de Deus nós vamos ser guardados para essa herança. Qual é a fé que nós temos? E a fé não é aquilo que cantamos ou que oramos, porque às vezes oramos mesmo aquilo que não acreditamos muito bem. Tenho medo até mesmo de algumas orações públicas, porque na oração pública você fala algumas coisas e às vezes não é bem o que está lá no seu coração. Tem um pouco de receio disso, mas ao mesmo tempo ajuda-nos a pensar para que a gente não minta na hora da oração, então que a gente tome cuidado. Mas que triste é, irmãos, quando nós não podemos orar em público, quando nós não podemos orar com a nossa família, porque talvez eles ouçam a nossa oração e digam, isso é muito estranho. Um cristão precisa orar, e ele precisa orar publicamente, ele precisa orar com a sua família, as pessoas precisam ouvir a sua voz, porque é ali que nós vamos ser confrontados conosco mesmo, no que cremos, irmãos, e é quando oramos publicamente que anunciamos o que cremos, ou como uma grande mentira que todo mundo nota e fala, eu sei que ele não é assim, coisa terrível, eu sei que ele não é assim, ou como confirmação, Senhor, eu tenho errado e estou pedindo perdão. Aí as pessoas dizem, é verdade, mas que o Senhor perdoa, então ajuda a mudar. Senhor, eu tenho me esforçado, tenho trabalhado, lutei muito essa semana, sofri muito, mas fui um vencedor. E as pessoas dizem, eu sei, Deus continua abençoando, porque a luta foi grande, eu vi. Nós precisamos ter mais verdades, mas precisamos dessa fé verdadeira. Precisamos dessa fé que anuncia o que realmente cremos e sai naturalmente de nós. Não como uma fé que diz, eu tenho uma fé aqui dentro, mas ninguém sabe o que nós cremos, ninguém percebe o que nós cremos. E quando falamos, as pessoas dizem, mas você não diz que crê assim? Antagônico, contraditório. Deus fala que tem guardado, mas é mediante a fé. É assim, é aquele que crê de verdade, porque é essa aliança que Deus fez com aquele que crê. E se você não pode anunciar o que você crê, se você não pode dizer publicamente que você crê, então é óbvio, você não crê. É simples. Mas irmão, eu estou dizendo para você que crê, Deus tem guardado. Deus tem guardado, Ele sabe das dificuldades que você passa. E ainda ele continua dizendo que essa salvação está guardada e vai se revelar no último tempo. Porque às vezes você acha que Deus não está mais presente. Está muito difícil, eu não estou conseguindo, as situações estão pesadas, me parece que Deus se esqueceu de mim. Veja o versículo 6, e você ainda se alegra, você se exulta, diz o texto. Você se alegra e fala, eu me alegro, Deus, eu estou chorando o tempo todo. Mas o texto diz, bom, mas exulte então, alegre-se. Sabe por quê? O texto vai continuar dizendo, ainda que agora, por um pouco de tempo,
Então lembre-se que nós temos várias fases. Então, se você estiver numa fase muito difícil, lembre-se, isso vai ser por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. E nessa versão, talvez não esteja na sua, mas há em muitas versões, o texto diz: sendo necessário. Mostra que essas provações têm propósitos. E ainda que o seu texto não tenha essa parte sendo necessário, é isso que nós aprendemos. Há propósitos. Porque quando o professor na escola põe uma prova, ele tem um propósito. E Deus também tem um propósito. E qual que é o propósito do professor colocar uma prova para você? Fazer você repetir de ano? É assim que alguns pensam, né? Quem pensa assim, irmãos? Geralmente é aquele que está com nota ruim, né? Ele pensa assim. Mas quem está com nota boa, ele pensa o inverso. Aquele que se dedicou àquilo, que amou aprender sobre aquelas coisas, a prova indica para ele o quê? O quanto ele aprendeu, o quanto ele está preparado, o quanto ele está pronto para tratar daqueles assuntos. É uma referência para ele mesmo, e ele gosta de mostrar a sua boa nota, dizer: olha o quanto eu me dediquei, valeu a pena o meu esforço. Não é interessante? Então a sensação do propósito é relativa, e vai depender de como você lida com isso. Se você não quer saber disso, você vai mal e você vai entender que o propósito é ruim. Mas se você prestar atenção no que Deus está fazendo nas provações, você vai ver que o propósito é bom. E no final você vai dizer a mesma coisa que o apóstolo Pedro disse na primeira palavra do versículo 3 que nós lemos: bendito. Vai dizer: Deus é bom, Ele merece que eu diga bem dele. Não é interessante? E o texto diz: é necessário, tem propósitos de Deus. Aprenda a perceber os propósitos de Deus. Quantas vezes Deus está nos corrigindo e nós só estamos reclamando, Deus continua corrigindo, nós estamos reclamando. Deus fala: aprende, eu continuo reclamando. Quantas vezes Deus está tratando com a minha vida, quantas vezes Ele está dizendo: pare de pecar, corrija, pare com isso. E eu estou sentindo aquele peso no meu coração e as coisas estão ficando piores, mas Deus continua dizendo: pare de fazer do jeito errado. Eu tenho um jeito certo e eu estou com você, eu vou te abençoar. E você fala: mas todo mundo faz assim. E Deus diz para você: mas eu tenho uma relação com você, e eu tenho uma aliança com você, e eu quero que você creia em mim. Quem sou eu mesmo? E aí você diz: o Senhor é Deus. E aí você confia em Deus. E aquilo tudo tem um final feliz. E você diz: Deus tinha um propósito certo. Que bom que Deus fez assim comigo. A sensação do propósito depende do quanto você perceber esse propósito. Bom ou ruim, vai depender de você e não de Deus. E o texto continua dizendo: bom, ainda que por pouco tempo, por causa dos propósitos de Deus, vocês fiquem tristes. Contristado significa tristes. É exatamente essa sensação. Então ninguém está passando por uma prova com felicidade, né? A não ser que alguém esteja com arrogância. Mas todo mundo sente que aquilo é pesado, é difícil. E o texto ainda diz: por várias provações. Então há muitas maneiras de Deus provar, e às vezes elas vêm todas no mesmo momento. Ainda assim, que haja alegria, é o começo do versículo 6, que haja alegria, que você perceba esse bom propósito, que você seja vencedor. E no versículo 7 continua: para que a prova então da vossa fé, ou a nota que você tirou nessa fé, então você crê mesmo em Deus? Porque essa é a pergunta que a gente precisa fazer na hora da prova. Eu creio em Deus? Quem é Deus para mim? E a gente sai às vezes desesperado. E às vezes, irmãos, realmente precisamos de amigos, precisamos de irmãos. Mas às vezes a gente esquece de quem é Deus. Eu vou procurar o irmão, vou procurar o pastor. Eu começo a assistir na televisão todos os canais que tem alguma religião, alguma palavra boa. Eu começo a procurar em outros livros, não precisa nem ser a Bíblia. Pode ser um livro herege, pode ser de outra religião. Eu começo a procurar alguma palavra que me traga paz. Por que mesmo, irmãos? Porque eu não sei quem é Deus. E eu vou ser bem honesto, irmãos. Se eu soubesse certinho quem é Deus, não precisaria procurar ninguém. Eu só seria bênção para os irmãos. Mas como eu ainda não compreendo, eu vou depender do irmão para orar comigo e orar por mim.
Mas quanto menos eu compreender sobre Deus, mais eu vou depender dos irmãos, mais eu vou ficar carente de qualquer coisa para a minha vida, porque eu não conheço Deus. Se eu conhecesse a Deus, eu não precisava de mais nada. É interessante? Para que a prova da vossa fé, a nota que você tirou, mais preciosa que o ouro que perece, porque nós falamos lá, o texto disse de alguma coisa incorruptível. Então é isso, não perece, nós não vamos perder. Embora provado pelo fogo, então o ouro não perece, o fogo vem, destrói todas as coisas, mas o ouro permanece. E isso que é a aprovação. A nossa fé precisa ser como ouro, a nossa fé precisa ter valor. A nossa fé às vezes é tão pequena, irmãos, que não chega uma hora que eu digo para mim mesmo, eu não sei se eu acredito. Mas se a nossa fé tem valor, ela é como ouro. O fogo vem, destrói todas as coisas, tira todas as impurezas. Às vezes mostra a impureza para eu poder tirá-lo, mas aí o ouro fica limpo e o ouro não é destruído. A prova serve para essa purificação, para mostrar o valor que tem. A prova serve para mostrar essa grandeza, essa parte pura, para não ser aquele ouro contaminado, que não tem brilho, que ninguém deseja aquilo, mas para ser aquele ouro que todo mundo deseja. Toda vez que eu vou fazer um casamento, quando eu me lembro, eu dou uma limpadinha na minha aliança, porque quando eu não lembro, eu passo vergonha, porque eu pego aquela aliança novinha, brilhante, toda bonitinha, aí eu olho para a minha, esqueci de dar uma limpada. E aí eu falo assim, queria ter uma aliança como essa. E eu olho para mim e falo assim, mas se eu dar uma limpadinha, a minha vai ser como essa, porque também é feita de ouro. É isso que o texto está falando. Irmãos, vamos permitir que essas provas purifiquem a nossa fé, mas que haja uma fé verdadeira, uma fé original, pura. Que essa prova, a nota que você tire nessa purificação, que isso redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É uma coisa que nós não sabemos fazer, irmãos. Queremos honra para nós. Queremos que quando passamos pelo fogo, todo mundo nos aplauda e sejamos as celebridades do momento em que as pessoas digam, parabéns, você é muito bom, você é forte, você tem condições, você foi bem, você fez certo. E nós queremos, e às vezes gostamos de dar os detalhes, olha, porque o que eu fiz, olha, eu vou dizer para você como eu fiz. E nós gostamos às vezes até de dizer para outras pessoas, faça assim também, que deu certo para mim. E aí a pessoa está lá no fogo e ela fala, mas eu já fiz e não deu certo. E aí eu aproveito, para diminuí-lo um pouquinho e para me exaltar um pouquinho. Quando o texto não está dizendo nada disso. Que a prova da vossa fé, a nota que você tirou nessa prova, precisa servir para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É muito complicado, né, irmãos? E nós queremos sempre para nós. Mas essa provisão veio do Senhor. Essa salvação veio do Senhor. E a misericórdia veio do Senhor. E a proteção veio do Senhor. Olhe para o Senhor. Diga as mesmas palavras do apóstolo Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifique ao Senhor. Lembre que o Senhor tem cuidado de você. Lembre que o Senhor tem dado a fé todos os dias e que Ele quer purificar a sua fé. Ele não quer que você esteja perdido. Ele não quer que você não creia. Ele não quer que no seu coração Ele seja apenas um amigo imaginário. Ele quer que você entenda quem Ele é. Ele quer que você confie plenamente nele. Ele quer que você experimente a vida dele na sua vida. E Ele quer que isso volte para Ele como uma resposta de amor, em que você reconheça quem realmente Ele é. E isso vai ser natural para nós, bendizemos ao Senhor. O versículo 8 vai dizer dessa relação. Quando você entende, quando você passou essa prova, quando você foi purificado, olha o que o versículo 8 vai dizer. Bom, vocês, apesar de não terem visto, vocês o amam, e no qual sem o verdes, mas crendo, exultam com gozo inefável e cheio de glória. É interessante que aquele que ama a Deus, e aquele que crê realmente em Deus, nessa hora do fogo, nessa hora da provação, da dificuldade, vai ver um Deus presente ao lado.
vai encontrar o Deus presente ao seu lado, vai encher-se de força e vai ver essa glória de Deus presente. E vai transformar tudo isso em honra, glória e poder ao Senhor. É natural. Nós vamos exultar ao Senhor e vai ter aquela alegria de dentro de nós. Às vezes a gente não sabe explicar muito bem isso, mas vemos algumas pessoas na história bíblica que passaram por isso. Eu quero convidar você a fazer parte da história bíblica nos dias de hoje. Ainda que a Bíblia não vai ser reescrita, mas ela continua viva. E a história de Deus continua viva. E nós deveríamos fazer parte dessa história. Não sermos apenas pessoas que estão assistindo e que vamos participar do outro lado da história, mas vamos ser participantes desse valor, dessa preciosidade que é para Deus. Esse ouro puro, esse ouro purificado, que passou pela prova, que passou pelo fogo, mas que as pessoas olham e veem algum valor. Quero convidar você a olhar para esse Deus, a crer nesse Deus, a conhecer esse Deus, a viver tudo isso que Deus tem proporcionado. Veja que para Pedro é algo bom. E ele está dizendo para esses que ele escreveu, que são peregrinos e que estavam longe lá de Jerusalém, que passavam por dificuldades grandes, passavam por perseguições às vezes, e que não sabiam quando poderiam voltar para a sua terra, que era Israel, mas que tinham algo maior, que era a terra celeste, que era a redenção em Cristo Jesus. E ele está dizendo, bom, vocês que estão passando por essas tribulações, por essas provações, e ainda não viram a Cristo, mas o amam, e não vendo, mas crendo, enchem-se de alegria. Vocês experimentem o prazer de Deus trabalhar na sua vida, e vão alcançar o fim da vossa fé. E o fim da fé, irmãos, o texto bíblico revela, como em outras passagens, é a salvação das vossas almas. Porque a fé tem sido vendida para outros fins, para muitos fins, menos o que diz as Escrituras. E as pessoas simplesmente perderam o valor desse alvo da fé. E eu quero restaurar no seu coração o alvo da fé, que é a salvação das vossas almas, para você viver aquela grandiosidade que Deus preparou. Aqui nós temos um tempo curto, passa tão rápido, mas nós temos uma eternidade de vida. Se está bom aqui, se alguns momentos há aqui que nos trazem prazer, alegria, e que às vezes a gente até diz que vale a pena viver aqui, eu quero dizer que muito mais você vai dizer na eternidade com Cristo Jesus. E eu quero convidar você a encher o seu coração dessa fé pura e verdadeira, para que todas as suas ações, pensamentos e decisões do seu dia a dia tenham a ver com essa fé. Para que quando as pessoas todas estejam perdidas, você continue firme, sabendo que você está alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E que a gente não venda uma fé errada, porque algumas vezes eu já vejo pessoas falando com outras, dizendo, você está passando dificuldades, então você precisa de Cristo na sua vida, você tem que aceitar Jesus, porque aí as coisas vão melhorar na sua vida. E isso é uma grande mentira, porque o texto diz que nós vamos continuar passando provações, e que o fogo vai vir para nos purificar, mas que quando entregarmos nossas vidas ao Senhor, e esse Jesus Cristo for Senhor sobre nós, e que nós identificarmos esse Deus cheio de misericórdia, mas também como um Pai, nós vamos identificar que também estamos alcançando a salvação das nossas almas. Quero convidar você a pensar nessa outra grandeza, que pensamos muito pouco, até porque tem algumas dificuldades para entendermos tudo. Nós queremos tudo aqui e o agora só o presente, só o que eu posso ver, mas o texto justamente falou isso. Que bom que apesar de vocês não verem, vocês o amam. Esse é o princípio do relacionamento, o amor. Quero convidar você a amar a Cristo sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as pessoas, sobre tudo que você puder conquistar. Ame aquilo que Deus está oferecendo a você, a salvação das vossas almas. Vamos orar? Fique em pé, por favor.
Eu quero pedir para você, para confiar nesse amor de Deus, confiar nesse Deus que providenciou todas essas coisas, e você passar com segurança nas dificuldades, e você posicionar-se com essa fé verdadeira no Senhor, e entregar a sua vida agora para viver essa nova fé. Lembro de Jesus conversando com Nicodemos, e disse: você quer mesmo entender o que era necessário nascer de novo? Jesus está convidando para essa nova vida, essa regeneração em que a vida é plena, é completa, e você ainda vai exultar ao Senhor, apesar de passar por dificuldades. Haverá sempre um sorriso no seu lábio, tem sempre alguma coisa boa para ser dita, tem sempre uma gratidão para colocarmos diante de Deus, tem sempre uma esperança viva. As coisas estão acontecendo, mas eu consigo olhar lá na frente e dizer assim: mas Deus está presente, Ele está estabelecendo caminhos, como Ele fez com Israel, como Ele fez com a igreja e como Ele está fazendo hoje. Quero convidar você a renovar a sua fé diante de Deus e colocar uma fé verdadeira, como ouro puro, purificado. E se você estiver passando por dificuldades, lembre-se que é esse fogo que está trazendo purificação, para você acrescentar à sua fé mesmo, todos os dias, essa boa esperança. Vamos orar. Senhor, bendito seja Cristo Jesus, nosso Salvador. Bendito seja aquele que se entregou por nós, que nos conquistou na cruz, que pagou o preço por nós. Nós nos dedicamos ao Senhor nesse tempo de culto e de oração, e nós queremos nos alegrar no Senhor, porque as lutas são muito grandes, mas nós não queremos olhar apenas para as circunstâncias, mas para a vida que o Senhor nos deu, para a existência que o Senhor nos chamou, mas também para a eternidade que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a completarmos a nossa fé no nosso coração, mas não temos uma fé como o mundo tem, uma fé banal, uma fé inválida, uma fé, ó Deus, que é apenas mística, uma fé que baseia-se nas circunstâncias. Ajuda-nos a olhar para o Senhor, ó Deus, como Deus verdadeiro, como aquele que nos amou, como aquele que entregou o seu Filho por nós, como aquele Deus que o Senhor realmente é. Ajuda-nos a conhecer as Tuas misericórdias, como disse esse texto, a reconhecer que o Senhor trabalhou com um coração muito disposto a nós, preparando uma herança boa para nos firmarmos, para olharmos, ó Deus, para as dificuldades que passamos aqui, as necessidades às vezes que passamos, o desejo de alguma coisa que nós nunca conseguimos, e mesmo assim sabemos que com o Senhor, a herança que o Senhor tem para nós vai trazer plena satisfação. Ajuda-nos a confiar no Senhor como Deus. Ajuda-nos a aprender sobre o Senhor e a amar ao Senhor. Quantas vezes nós dizemos que amamos, mas não sabemos nada a respeito do Senhor. Baseamos o nosso amor apenas no nosso sentimento, que muda de um dia para o outro. Ó Deus, ajuda-nos a amar ao Senhor. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor nos amou muito. Nós queremos estabelecer a nossa fé num conhecimento verdadeiro do Senhor, e queremos proclamar isso naturalmente nas nossas vidas, seja nas nossas atitudes, seja nas decisões que tomamos, nas palavras que saem da nossa boca. Queremos pronunciar, ó Deus, com todas as letras, que cremos no Senhor, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor nos amou e que nós também amamos o Senhor. Recebe essa nossa pouca fé hoje, mas o nosso desejo de continuarmos crescendo. Abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Reforma Protestante foi um movimento cristão reformista que teve seu ápice no século XVI. Teve como início de sua origem uma denominação cristã no século XII, conhecida como Valdenses, que era formada pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens vistas por eles como idolatria e se diziam guardadores da doutrina cristã apostólica. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, foram excomungados em 1184 pela Igreja Católica. No século XIV, o inglês John Wycliffe, considerado como precursor da Reforma Protestante, levantou diversas questões sobre controvérsias que envolviam o cristianismo, mais precisamente a Igreja Católica Romana. Entre outras ideias, Wycliffe queria o retorno da Igreja à primitiva pobreza dos tempos dos evangelistas, algo que, na sua visão, era incompatível com o poder político do Papa e dos cardeais, e que o poder da Igreja deveria ser limitado às questões espirituais, sendo o poder político exercido pelo Estado, representado pelo rei. Mais tarde, surgiu outra figura importante deste período como o tcheco Jan Hus. Ele iniciou o movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Seus seguidores ficaram conhecidos como os Hussitas. A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi excomungado em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e antes de sua morte pronunciou as seguintes palavras: "Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo." O nome Hus significa ganso. Isso aconteceu em 1415. Em 1516 e 1517, um século depois das palavras ditas por Jan Hus, o monge alemão Martim Lutero, abraçado às ideias dos pré-reformadores, proferiu 3 sermões contra as indulgências. Em 31 de outubro de 1517, foram pregadas as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, com o convite aberto às disputas escolásticas sobre elas. Essas teses condenavam a avareza e o paganismo na Igreja e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Esse movimento, ele olha para a Igreja de então e tenta criticar algumas posturas da Igreja que tinha se distanciado muito daquilo que era o cristianismo que Jesus trouxe para a gente e que a Bíblia Sagrada também demonstra hoje. A forma de leitura bíblica, a maneira de nós olharmos para as Escrituras. Então o movimento traz uma transformação tanto dentro da religião cristã quanto em toda a sociedade. Temos aí, junto desse movimento, o início da imprensa, o que ajudou muito o movimento, inclusive com Gutenberg, e tantas outras ações sociais na sua época. Enquanto isso, em meio ao clero saxônio, aconteceram renúncias ao voto de castidade, ao mesmo tempo em que outros tantos atacavam os votos monásticos. Entre outras coisas, muitos realizavam a troca das formas de adoração e terminaram com as missas, assim como a eliminação das imagens nas igrejas e a abrogação do celibato. Com esses e outros atos, consumou-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Em janeiro de 1521, foi realizada a Dieta de Worms, que teve um papel importante na reforma, pois nela, Lutero foi convocado para discutir suas teses. No entanto, ele defendeu e pediu a reforma. Ao mesmo tempo em que ocorria uma reforma em sentido determinado, alguns grupos protestantes realizaram a chamada Reforma Radical. Queriam uma reforma mais profunda. Foram parte importante dessa reforma radical os anabatistas, cujas principais características eram a defesa de total separação entre a Igreja e o Estado e o novo batismo.
Enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero, na França e na Suíça a reforma teve como líderes João Calvino e Eulírico Zwingli. João Calvino foi inicialmente um humanista, foi integrante do clero, todavia não chegou a ser ordenado sacerdote romano. Depois do seu afastamento da Igreja Romana, esse intelectual começou a ser visto como representante importante do movimento protestante. Calvino publicou as Institutas da Religião Cristã, que são importante referência para o sistema de doutrinas adotado pelas igrejas reformadas. Um dos pontos de destaque da reforma é o fato dela ter possibilitado maior acesso à Bíblia, graças às traduções feitas por vários reformadores, entre eles o próprio Lutero, a partir do latim para línguas nacionais. Tal liberdade fez com que fossem criados diversos grupos independentes, conhecidos como denominações. Nas primeiras décadas após a Reforma Protestante, surgiram diversos grupos, destacando o luteranismo, que foi o grupo originador dos movimentos de reforma da Igreja Católica e as igrejas reformadas, ou calvinistas, presbiterianismo e congregacionalismo. Nos séculos seguintes, surgiram outras denominações, com destaque para os batistas e os metodistas. O protestantismo chegou ao Brasil no período colonial, com as tentativas francesas e holandesas de se firmarem no país. Consolidou-se a partir da abertura dos portos, embora o catolicismo continuasse oficial durante boa parte do século XIX. Desde a separação de Estado e religião com a República, o protestantismo floresceu, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil. Neste ano, comemoramos o meio milênio da Reforma Protestante, reforma esta que quebrou por completo a unidade religiosa do Ocidente e introduziu questões completamente novas da relação do homem com Deus. A presença expressiva de protestantes, históricos, luteranos, anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, batistas, metodistas, adventistas, pentecostais e neopentecostais dão ao Brasil a diversidade que traz para o debate a quebra de um ponto único de vista e aumenta a capacidade de diálogo. Essas diferenças enriquecem nossa história cristã e se convergem na busca pelo contato direto com o nosso Senhor Deus. Penso que para nós hoje, nesses 500 anos, podemos olhar os fundamentos desse movimento. Naquela época, a gente tem os conhecidos 5 fundamentos da Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura sagrada. Solus Christus, somente Cristo traz a salvação. Sola gratia, somente através da graça de Deus, do favor de Deus. E soli Deo glória, a glória é só a Deus e não aos homens. Muitos caminham em cima de uma leitura literalista. E a ótica da reforma foi trazer uma leitura responsável da Escritura Sagrada. E daí construir-se uma religião ou uma relação do humano com o sagrado, com mais responsabilidade, da maneira com que essa Escritura de fato seja vista nessa relação. Que a Reforma Protestante traz uma busca pela justiça, uma busca de igualdade, uma busca da dignidade do ser humano todo, a aplicação de toda a Escritura Sagrada, não apenas naquele aspecto de que é sobrenatural, mas também na vida toda, no natural, onde a espiritualidade ela é completa, integral. É o homem todo vivendo a sua espiritualidade. Basta nós olhar para as igrejas da Reforma e percebermos quantas escolas, quanta educação nós recebemos através dos reformadores. Que Deus então nos abençoe e traga para nós hoje, de fato, uma aplicação nesses 500 anos da Reforma daquilo que foi muito importante e que mudou não apenas a Europa, mas mudou o mundo através do movimento cristão. É que eu esqueci de colocar no boletim. Então,
Eu sei que já correu no e-mail da igreja, mas a irmã Andréia Camargo, que também é psicóloga, vem falar para nós sobre autossabotagem. Quando eu mesmo me destruo, me impeço de algumas coisas e principalmente me impede de trabalhar também na causa do Senhor. Então eu vou convidar toda a igreja, os jovens, a meia-idade, que a gente tenha uma bonita tarde hoje às 5h30. Irmãos, bom dia. Rapidamente, conforme o pastor comunicou no início do culto, no dia 18, num sábado, nós teremos um treinamento de evangelismo, tá? Então é uma oportunidade única para que a gente possa adquirir experiências, né, de como evangelizar. E uma oportunidade única também de receber os missionários que alguns de vocês já conhecem, né, como por exemplo o pastor Moisés e o missionário Guinomar, de estarem todos reunidos nesse mesmo dia, nos trazendo essa bênção, que é a experiência de falar de Cristo. Nós fixamos um valor de R$20 por pessoa, justamente para os custos que nós teremos com a alimentação, né? Com a logística também dos missionários e demais suprimentos que nós necessitaremos para o desenvolver do programa, tá? Então a gente só pede que os irmãos, o quanto antes, façam a inscrição. Então eu estou aqui com a Meire no hall de entrada, à noite ela estará também, para que a gente possa organizar o quanto antes o número de pessoas que irão participar. O evento ele começa a partir das 9h30 da manhã e ele segue terminando às 8h30 da noite. Mas se de repente, se você não puder estar no período da manhã, você pode estar no período da tarde ou vice-versa. Ou se de repente o irmão não puder estar, a gente pede que ore por esse projeto, que é importante para todos nós e para a nossa igreja também. Amém? Nada mais, vamos ao nosso cafezinho. Obrigado.